Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Rua Morrison, dando continuidade aqui nossos vídeos sobre explicabilidade de inteligência artificial utilizando a biblioteca SHAP, né? Nesse vídeo atual, a gente vai falar um pouquinho sobre regressão logística linear. Apesar do nome ser regressão, ele não é um modelo de regressão, é um modelo estatístico considerado como um modelo de classificação. E, geralmente o resultado da classificação logística linear é um resultado binário, verdadeiro ou falso, assim a gente vai explicar mais um pouquinho no vídeo. Bora lá? Bem, pessoal, então nesse vídeo a gente vai começar falando um pouquinho sobre regressão logística linear, né? Que é um modelo estatístico que, apesar do nome ser regressão, é um modelo de classificação. Esse modelo ele faz uma regressão para poder classificar um resultado binário. Geralmente é um resultado verdadeiro ou falso, sim ou não, positivo ou negativo, né? Algo nesse sentido. Geralmente o resultado, geralmente não, sempre o resultado é binário. E aí, vamos começar aqui tentando entender um pouquinho qual é o nosso dataset. A gente, para esse vídeo, a gente vai usar um dataset novo, né? De acordo com a documentação lá também, ele usou esse dataset. Esse dataset é um clássico também, né? Sobre censo adulto de preços, né? E aí ele traz aqui idade, uma classificação de trabalho, um número de educação, né? Se, questão do status marital, né? Você está solteiro, casado, divorciado, tal. Vejam que boa parte dos atributos, né, das features são atributos de classe, né? Raça, qual tipo de raça, né? São todos numéricos, né? Mas são categóricos, né? São todos com números, desculpa, são todos com números, mas são categóricos. Sexo, né? Que é 0, 1, tal. País, tal, beleza. E o resultado aqui, eu printei três resultados, os três primeiros vieram falsos, então o resultado sempre vai ser verdadeiro ou falso. Como a gente disse, regressão logística linear vai trabalhar sempre tentando fazer a predição de um resultado binário. Bem, então para isso a gente vai usar aqui esse modelo da Scikit-Learn, né, que é o modelo linear, logística regressão, e a gente vai botar aqui somente esse parâmetro aqui de máximo de 10 mil iterações para poder diminuir um pouquinho o trabalho, vai que demore um pouquinho para rodar. Então a gente vai rodar aqui, vai fazer o treinamento, né, com todos os valores de x e tentando predizer em y os resultados. E aí ele já criou aqui duas funções, né? A função para trazer o predict, né, o predict normal, o predict da probabilidade e o predict do log, né? Esse log que é chamado log ODDS, né? Que é o logaritmo da razão, a razão das diferenças. E aí o que é que se faz aqui? Já rodou o modelo? Eu vou tentar dar um print aqui para a gente tentar entender melhor. Toda vez que eu faço esse predict program, eu tenho como resultado essa minha tabelinha aqui, né? Esse meu array, onde eu tenho na primeira coluna todas as probabilidades do zero, do item zero do meu resultado, no caso é zero é false, né? E na minha segunda coluna aqui, eu tenho todas as possibilidades do item um, né? Como eu peguei só quatro elementos, ele botou as probabilidades do ser zero. Então, esse primeiro elemento, a probabilidade de ser zero, é 86%. E a probabilidade de ser um, ou seja, ser verdadeiro, é 0,13. Então, cada um tem a sua probabilidade. São quatro elementos só que eu trouxe como resposta, né? E aí, ele criou esse métodozinho para poder responder somente o que interessa, que é o que interessa para poder a gente gerar alguns gráficos aqui. Se a gente souber o verdadeiro, o falso acaba não sendo interessante. Então, a gente vai pegar, fazer o relevante, né? Só pegando só o interessante para os valores quando são verdadeiros para cada uma das linhas aqui, né? Do mesmo jeito, eu vou dar um print aqui do meu logaritmo, né? O logaritmo da razão. O que é esse logaritmo da razão? Então, na verdade, o que ele faz esse logaritmo da razão? Vai fazer pegar esses mesmo quatro elementos, então ele vai criar o logaritmo de 0,86, que dá menos 13 alguma coisa.
o logaritmo de 0,13, que vai dar menos 2 alguma coisa, beleza? E esse array aqui abaixo, veja que é a diferença entre menos 2 e 0,13. Esse array aqui abaixo, ele já traz essa razão entre os dois. Veja que ele está pegando a diferença da coluna 1 menos a diferença da coluna 0, né? No caso. Então, essa diferença aqui, a gente vai utilizar também para gerar algum gráfico, mas na frente a gente vai entender melhor por que a gente criou essa diferença. Para começar, a gente vai rodar aqui esse gráfico de dependência e veja que ele é um pouquinho diferente, né? A gente rodou aqui em cima do ganho de capital, né? Utilizou os dados somente da parte positiva, né? Só dessa coluna aqui, né? Da coluna de, de quando ele é positivo, nada do falso, só dos true, né? Só do percentual em cima de chance de ser true, de ser verdadeiro, né? E aí ele conseguiu calcular que o ganho de capital geralmente ele tem uma chance maior de chegar perto de 1, né? Do resultado esperado, né? Do resultado esperado ser perto de 1, quando o ganho de capital é acima, chega aqui perto de 2.000, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Quando o ganho de capital é menor, geralmente o resultado dá zero, tá? Fica mais próximo de zero, por isso é induzido a chegar a zero. O que a gente vai fazer aqui agora é criar aqui os valores chapa, né, através do explainer. Porém, antes de criar o explainer, vocês estão vendo que ele está demorando um pouquinho para criar aí, é porque são uma quantidade de dados maiores, né, um modelo diferente. Então a gente geralmente tenta diminuir essa quantidade de dados. A gente pode utilizar o chamado maskers, né, que ele mascara, ele cria valores independentes de cada variável, né? E aí você faz independentemente, pega todos os dados de x adult e cria uma quantidade máxima aqui de 100, por exemplo. E ele pega isso de forma independente. Isso garante, de certa forma, que essa minha amostra background de adultos fique bem representativa, né? Isso é uma forma de fazer com que o explainer seja um pouquinho menos demorado. Você vê que demorou um pouquinho, né? Mesmo assim, foi porque a gente rodou em cima de uma amostra. Se a gente tivesse rodado em cima do X adulto completo, ia demorar mais um pouquinho. Então, bem, criamos aqui o Sharp Values. Agora vamos utilizar e plotar aquele velho gráfico do scatter, né? Porque a gente utiliza muito esse gráfico de scatter para poder tentar entender um pouquinho o modelo. Veja que nesse gráfico aqui de scatter, né? A gente fez em cima da idade e o Sharp Values para a idade. Os valores estão bem dispersos, né? São bem dispersos e não criam uma linha perfeita, né? Uma linha perfeita, como a gente viu em outros modelos lineares, né? A gente viu em outros modelos lineares que a linha é uma linha perfeita. Nesse caso aqui, quando eu trato de usar simplesmente os valores de Shapley, né? Ele não consegue, e utilizando também para as predições em percentual, que é aquela predição que a gente pegou, o percentual dos positivos, claro, vai explicar isso aí, ele acaba criando uma coisa bem dispersa. Se a gente for fazer com os logos ODDs, que como eu já expliquei, é o logaritmo da razão, né, entre o positivo e o negativo, ele acaba criando um gráfico um pouquinho diferente. Vamos criar aqui os novos valores Shapley diferentes, porque eu utilizei aquela razão de log de ODDs, né, e utilizei também em background a mesma amostra, né, do mesmo jeito que foi criada aqui essa amostra, para poder tentar ser um pouquinho mais rápido. Finalizando aqui, logo em seguida a gente vai tentar plotar o mesmo gráfico scatter, só que com os valores, né, de odd. Veja que aqui sim ele consegue manter uma linha perfeita, porque essa diferença sim é uma diferença que tem essa característica mais linear, né, essa diferença do log ODDs. Mas qual a interpretação que a gente pode tirar sempre do gráfico scatter, né? O gráfico scatter ele sempre mostra que os valores que estão chegando aqui abaixo de zero,
né, abaixo de zero, ele sempre tem uma tendência de empurrar para baixo o resultado da, 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 da predição, né? No caso é classificação, não é uma regressão. Então, quando ele empurra para baixo, quer dizer que ele está tendo um valor negativo, beleza? E quando o valor é negativo, a interpretação que a gente tem desse gráfico quer dizer que ele está tentando diminuir o valor, então ele está indo para zero. Porque se ou é zero ou é um, você está diminuindo o valor e está indo para o máximo, para o menor possível, o menor possível é zero, né? Então, há uma tendência aqui de todos os valores que estão próximos de zero, todos os valores que estão próximos de zero, que tem uma certa indefinição. Mas todos os valores que estão entre de 30 e alguma coisa para baixo, tem essa tendência de dar uma resposta false, né? Um false ou zero. E todos os valores que estão de 40 para cima, mais ou menos, tem a tendência de dar uma resposta verdadeira. Mas como é que ele consegue calcular isso aqui? Através desse logs. O que a gente consegue interpretar, dá um print aqui nesses resultados, né? Se você prestar atenção, eu estou dando um print aqui dos 10 primeiros elementos, né? Esses 10 primeiros elementos, a diferença lá do log ao DD, a diferença de logs lá entre os resultados dos logs. Então, quando dá negativo, ele tende a empurrar o resultado para baixo. Quando está perto de zero, 0,7, ele tende a ser indefinido, ele não ajuda muito para o resultado final, né? E quando ele dá positivo, ele ajuda. Isso quer dizer que toda vez que eu tenho uma idade de acima de 40, né, eu vou dar sempre resultado positivo? Não. Isso quer dizer que essa variável, essa feature, influencia o resultado final. Não necessariamente. Posso ter aqui, vou tentar pegar um exemplo aqui, por exemplo, 31. 31 foi essa oitava aqui, essa oitava posição, né? E ele deu positivo e deu 31 abaixo de 40. Então, apesar de ter dado positivo, essa variável 31 com certeza influenciou negativamente. Mas, porém, todas as outras variáveis tiveram alguma influência positiva e acabou dando um resultado positivo. E é essa mais ou menos a interpretação que a gente tem sobre esse gráfico de scatter quando a gente trabalha com os logs, né, os logs lá desse modelo, como essa regressão logística linear. E para finalizar, a gente vai só plotar aqui esse gráfico de dependência parcial, que é mais ou menos a mesma coisa do gráfico scatter, né? Ele praticamente é a mesma linha, a diferença é que ele está plotando aqui os valores Shapley, ele está plotando o resultado esperado para a idade, né? Veja que o resultado esperado para a idade deu o, o esperado para a função, né? Deu entre -2 e -1,5, né? Então, toda vez que o resultado for, que a idade for acima de 39, eu estou imaginando aqui que seja 39, né? Ele vai ter uma influência positiva sobre esse esperado. E toda vez que ele for abaixo de 9, ele vai ter uma influência negativa sobre o esperado, que é mais ou menos o que a gente explicou nesse mesmo gráfico aqui de escada. E é isso, pessoal. Nesse vídeo de hoje a gente finaliza. Até a próxima.